Bem-vindo ao meu canal. Hoje você vai conhecer uma história que quase ninguém ousa contar. Um mistério escondido entre documentos antigos, segredos religiosos, interesses militares e artefatos que podem ter o poder de mudar o rumo da humanidade. O que você vai ouvir agora envolve pergaminhos reais, expedições secretas, o Vaticano, governos poderosos, a Rússia, nações árabes e um objeto lendário conhecido como a Arca de Gabriel, o artefato proibido que pode conter um poder além da compreensão humana. Prepare-se, porque esta é uma história que muitos acreditam que nunca deveria ter sido revelada. A Arca de Gabriel, o artefato proibido que pode mudar a história da humanidade. Durante séculos, o mundo acreditou que os maiores mistérios da humanidade estavam enterrados sob pirâmides, templos antigos ou bibliotecas secretas. Mas e se um dos artefatos mais enigmáticos e poderosos de todos não for aquele que você conhece? Hoje, não estamos falando da famosa Arca da Aliança. Estamos falando de um objeto muito mais obscuro e talvez até mais poderoso. A Arca de Gabriel, mencionada em manuscritos islâmicos, textos apócrifos, registros antigos do Oriente Médio e relatos etíopes. A Arca de Gabriel é associada ao arcanjo Gabriel, o mensageiro divino, presente no cristianismo, judaísmo e islamismo. Diferente da Arca da Aliança, que guardava as tábuas dos 10 mandamentos, a Arca de Gabriel é descrita como uma arma divina, um instrumento celestial ou um dispositivo de poder inimaginável. A primeira pista concreta que trouxe essa lenda à luz da ciência moderna surgiu em 2011, quando pesquisadores divulgaram a descoberta de um manuscrito antigo conhecido como o Pergaminho de Gabriel, encontrado próximo ao Mar Morto. O documento, um texto em hebraico antigo, datado do século I a.C., foi analisado por especialistas da Universidade Hebraica de Jerusalém, que confirmaram sua autenticidade histórica. O pergaminho é impressionante. Ele fala sobre um ser celestial, ressurreição, poder divino e descreve um objeto que muitos estudiosos acreditam ser uma referência direta à Arca de Gabriel, um instrumento de julgamento celestial, ligado à energia sagrada e destruição. A descoberta desse texto real reacendeu a busca por um dos maiores segredos da história. Mas o que exatamente é a Arca de Gabriel? Segundo as lendas, textos antigos do Oriente Médio contam uma história fascinante. Eles dizem que a arca teria sido criada antes mesmo dos grandes reis e impérios. Ela não seria uma construção humana, mas um dispositivo celestial entregue à humanidade como um presente ou um aviso. Segundo esses relatos, a arca poderia liberar um poder destrutivo em escala massiva, capaz de aniquilar exércitos e cidades inteiras. Por causa desse perigo, ela foi escondida para que nunca caísse nas mãos erradas. Algumas tradições afirmam que ela foi protegida por ordens secretas religiosas, enquanto outras dizem que foi enterrada em solo africano ou em algum lugar remoto do Oriente Médio. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. Uma das teorias mais fascinantes liga a Arca de Gabriel à chamada Igreja do Fim do Mundo. Esse não é o nome de uma igreja específica, mas uma referência popular a igrejas remotas e isoladas, especialmente na Etiópia e no norte da África, onde antigas relíquias cristãs são guardadas longe da civilização moderna. A mais famosa delas está associada à Igreja de Santa Maria de Sião, na Etiópia, um lugar envolto em mistério, onde a tradição local diz que relíquias sagradas e artefatos bíblicos são protegidos por monges guardiões. Muitos acreditam que documentos secretos, pergaminhos antigos e registros sobre a verdadeira natureza da Arca de Gabriel
estariam escondidos nessas regiões remotas, protegidos por séculos de silêncio. Esse segredo, é claro, não passou despercebido pelas grandes potências mundiais. Relatos não oficiais e alguns documentos que vieram a público indicam que expedições financiadas por governos e organizações privadas tentaram localizar a arca ao longo do século XX. Existem rumores documentados de missões britânicas na África nos anos 1940 e de um interesse crescente durante a Guerra Fria. Em particular, a União Soviética parecia obcecada. Arquivos desclassificados da era soviética mostram que a Rússia investigou ativamente artefatos religiosos antigos, não por fé, mas em busca de tecnologias perdidas ou armas históricas que pudessem lhes dar uma vantagem estratégica. Então, os russos tentaram levar a arca, embora não haja uma confirmação oficial. Algumas fontes afirmam que agentes russos tentaram negociar com líderes religiosos na África e no Oriente Médio. Houve tentativas de comprar ou confiscar pergaminhos antigos e missões clandestinas foram enviadas para encontrar mapas, textos e rotas que pudessem levar ao artefato. Documentos vazados sugerem que a Rússia realmente demonstrou um interesse estratégico sério em artefatos religiosos poderosos, vendo-os não como objetos de fé, mas como potenciais armas. Mas a Rússia não estava sozinha nessa busca. Outro ponto extremamente polêmico envolve o Vaticano. Registros históricos indicam que, em várias ocasiões, delegações árabes e líderes religiosos islâmicos buscaram acesso a manuscritos cristãos antigos, guardados nos arquivos secretos da Igreja Católica. Rumores dizem que representantes árabes teriam entrado em contato direto com o Papa, com um objetivo claro: obter cópias de pergaminhos antigos que eles acreditavam conter referências diretas à Arca de Gabriel. O Vaticano mantém o Arquivo Apostólico Vaticano, uma biblioteca que guarda quilômetros de documentos históricos, muitos dos quais nunca foram acessíveis ao público. O que estaria escondido ali sobre a Arca de Gabriel, o que o Vaticano sabe que o resto do mundo ignora? Isso nos leva à pergunta central: se a Arca de Gabriel realmente existiu ou existe, por que quase ninguém fala sobre ela? Por que essa história foi tão cuidadosamente ocultada? Existem algumas hipóteses arrepiantes. Primeiro, o poder do artefato seria simplesmente perigoso demais para a humanidade. Imagine uma arma capaz de destruição em massa nas mãos de qualquer nação ou grupo. Segundo, a verdade sobre a arca poderia abalar os fundamentos das religiões modernas, revelando um conhecimento que poderia reescrever a história como a conhecemos. Terceiro, ela poderia conter tecnologia avançada perdida, algo que elites globais gostariam de manter apenas para si. E, finalmente, poderia ser usada como arma geopolítica definitiva. Por todas essas razões, governos, líderes religiosos e elites teriam preferido manter um pacto de silêncio. Mas o que é, afinal, a Arca de Gabriel? Uma arma divina ou uma tecnologia perdida? Existem duas interpretações principais. A primeira é que se trata de um instrumento celestial criado por uma força divina para julgar as nações e manifestar poder sobrenatural na Terra. A segunda, e talvez mais perturbadora para alguns, é que se trata de uma peça de tecnologia antiga, uma criação de uma civilização avançada que existiu na Terra há milhares de anos, cujo poder foi interpretado como divino pelos povos antigos. Vamos separar a lenda dos fatos. O que historiadores e pesquisadores podem confirmar? O pergaminho de Gabriel é real? Está sendo estudado? Existem de fato textos antigos em várias culturas que mencionam objetos sagrados com poderes incríveis. Houve expedições secretas financiadas por grandes potências em busca de relíquias antigas,
E é um fato que superpotências como a Rússia e os Estados Unidos já investigaram artefatos antigos por seu potencial estratégico. Portanto, a base dessa história é surpreendentemente concreta. O mistério, no entanto, continua em aberto. A Arca de Gabriel permanece como um dos maiores enigmas entre fé, história, poder e segredos ocultos. Seja um artefato real, uma arma divina, uma tecnologia perdida ou apenas um símbolo poderoso, uma pergunta continua sem resposta. Se a Arca de Gabriel realmente existe, quem a controla hoje? E mais importante, o mundo está preparado para descobrir a verdade? Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam os mistérios que nunca quiseram que fossem revelados. Porque aqui nós contamos as histórias que o mundo tentou esconder.